Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos milagres. Eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nós estamos tirando destas palavras do Senhor Jesus Cristo lições que devem mudar a nossa maneira de crer. Existe um costume, aliás, eu até chamaria isto de uma cultura religiosa, de que aquela que nós temos muita facilidade de mandar os outros para o inferno. Eu até me lembro daquela velha música em que o cantor dizia, ou diz ainda, que tudo mais vá para o inferno. Temos que mudar as nossas maneiras, a nossa cultura deturpada da Bíblia. Ela não tem base escriturística. Por exemplo, esse texto aqui, que usualmente os pregadores, os cristãos, pegam este texto e, às vezes, até combatem os sinais, combatem os milagres, combatem as pessoas que, de um modo ou de outro, são usadas. Jesus aqui não está dizendo que estas pessoas que ele não reconhece seus respectivos ministérios, que ele não aprova os seus ministérios, ele não está dizendo que elas vão para o inferno. Ele está dizendo: não entrarão no reino dos céus. Mas, pastor, não é a mesma coisa? Não. Terão pessoas, aquelas que realmente levam a graça de Deus a sério, aquelas que não brincam com Deus. Estas pessoas, elas são perdoadas, salvas, irão gozar com Cristo a vida eterna. Mas antes da vida eterna, não se esqueçam, tem o reino que Jesus falou ao começar o seu ministério. O reino de Deus está próximo. Jesus terá um reino aqui na terra. Jesus vai reinar aqui na terra. Leia Zacarias 14:8, que ele descerá em Jerusalém, mais propriamente no Monte das Oliveiras. Depois você leia Zacarias 14, verso 9. Ali diz: naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome.
Isto fala de reino dos céus. Acabou o tempo do homem. Neste reino, é neste reino que Jesus está dizendo que milagreiros, que aqueles que apenas fazem shows com o nome de Jesus, não quer dizer propriamente que estão perdidos. Jesus está dizendo que não entrarão no reino dele. Mas para onde que eles irão então? Estes que vão gozar a vida eterna, mas não vão entrar no reino dos céus, o que acontecerá com eles? Você já notou na igreja? Você já notou entre os cristãos que tem aquelas pessoas que passam por lutas, por provas difíceis, por tentações, mas elas triunfam, elas vencem, elas não voltam atrás. Aleluia por elas. Mas você já notou aquelas que constantemente elas estão regredindo? Elas fogem de tratamentos, elas fogem de lutas. Olha, a vida espiritual é mais séria de que nós imaginamos. Naquele dia que uma pessoa entrega a vida a Jesus, ele se torna filho de Deus. Naquele dia. A partir dali, ele tem um compromisso sério, não só de céu, de salvação, de escapar do inferno. Não é isto. Deus começa um trabalho nele, Deus começa um trabalho em nós, de nos aperfeiçoar, de nos fazer semelhantes à imagem, à pessoa de Cristo. Mas muitos fogem desse tratamento. E então, no período do reino, não terá fuga. Estas pessoas que não vão entrar no reino, enquanto os outros estarão gozando as delícias do reino, sendo sacerdotes com o Senhor Jesus Cristo, estas pessoas estarão passando pelos tratamentos dos quais ela fugiu aqui em vida. Olha, isto não é purgatório, isto não é reencarnação, isto é o trabalho de Deus nas nossas vidas. Lembra, Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século, nem no vindouro. Nisso ele está dizendo que no século vindouro, que é no tempo do reino, terão alguns pecados que serão perdoados. É lógico, isto aqui não é uma insinuação para vivermos uma vida frouxa. Isto é uma revelação para não ficarmos desistindo e também não ficarmos mandando os outros para o inferno. Olha, a maioria dos cristãos tem o espírito de Jonas. Lembrem, Jonas foi pregar e o povo se converteu, a cidade se converteu. Jonas, ao invés de falar aleluia, Deus não vai destruir Nínive, Deus não vai destruir a cidade, o povo se converteu com a minha pregação. Não, o pregador entrou em depressão porque o povo se converteu. Temos que ter cuidado. Existem pregadores que pregam mandando as pessoas para o inferno.
Se não crê igual eu, então inferno para ele. Se não crê igual eu, herético, herege. Que maldade, que tendência carnal. Precisamos nos abrir perante Deus e falar: Deus, revela para mim a tua palavra, a tua vontade. Muda a minha mente, a minha maneira de crer, se ela não condiz com a tua vontade, com a tua palavra. Deve ser esta a nossa tendência, a nossa vontade. Vamos acabar com essa coisinha, com essas liçõezinhas que a gente aprendeu lá na escola bíblica dominical, coisas que eram impressas apenas para nos prender numa denominação, apenas para ficarmos firmes naquela denominação, mas que nada tinham de essência, de verdade, de revelação. Sejamos diferentes. Jesus estava dizendo aqui em Mateus 7:21. Terão pessoas, haverá muita gente, que pena, que elas não entrarão no reino dos céus, mas elas foram salvas, elas gozarão a vida eterna. Mas depois de duras penas no período do reino, não purgatório, não reencarnação, mas aquelas lições que Deus quis ensinar para elas, e elas não deram chances, não deram oportunidade, no reino elas aprenderão a duras provas, mas não perderão a salvação. Passado o reino, entrarão na vida eterna, porque a base para a vida eterna é só uma: crer em Jesus. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Aleluia! Amém e amém.